passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de lugares assombrados aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de lugares assombrados. Conheceremos a história de um lago no norte da Geórgia, nos Estados Unidos, repleto de mortes inexplicáveis e histórias de assombrações. Falo-lhes do Lago Lanier. Quer saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal. Até já! Alguns lugares do mundo têm a reputação de trazer morte e má sorte, devido a fenômenos bizarros aos quais estão ou estiveram no centro. Às vezes, são apenas histórias sem fundamento ou coincidências, mas algumas vezes, alguns fatos realmente levam a pensar que algo estranho pode acontecer em certos lugares. Um desses lugares amaldiçoados é um lago cercado pelas colinas e montanhas do norte da Geórgia, nos Estados Unidos. As condições para identificá-lo como amaldiçoado estão lá: fenômenos paranormais, criaturas estranhas, um grande número de mortes inexplicáveis e alguns assassinatos não resolvidos. O Lago Sidney Lanier, vulgarmente conhecido como Lago Lanier, estende-se até o sopé das montanhas do norte da Geórgia, por 42 quilômetros, com uma profundidade máxima de 75 metros e uma área de 150 quilômetros quadrados. O lago é artificial e suas origens são bastante recentes. Em 1948, o governo comprou uma fazenda de 100 acres e administrou-a para Henry Chadbourne, para iniciar um projeto de água no rio Chattahoochee. O objetivo da bacia era abastecer a cidade de Atlanta com hidroeletricidade e água. Em 1950, iniciou-se a construção da barragem de Beaufort, no rio Chattahoochee. E em 1956, começou o processo de inundação para criar o lago. Desde o início, o lago teve uma influência suspiciosa nas famílias dos agricultores que moravam a jusante da barragem. O governo tentou comprar a terra na área que inevitavelmente acabaria debaixo d'água, quando o lago estivesse cheio. Mais de 50 mil acres de terras agrícolas e natureza intocada foram liberados. Mais de 250 famílias liquidadas. 15 empresas e até 20 cemitérios foram forçados a mudar seus corpos para outro lugar. Os que não quiseram vender foram desapropriados. Mas isso não os convenceu a sair. Muitos se recusaram a vender e deixar suas casas, e provavelmente mais de 200 pessoas morreram afogadas durante a expansão incontrolável do lago. A água afundou todos os agregados de casa com seus campos agrícolas, pontes e todos os bens deixados para trás. Ainda hoje, no fundo do lago, ainda estão intactas as casas submersas com muitas estradas, paredes, máquinas, verdadeiras cidades fantasmas subaquáticas, habitadas apenas por peixes e fantasmas do passado. Assim, parece que a alma dos habitantes que morreram no dilúvio e as dos mortos ainda enterrada nos cemitérios, que não tiveram tempo de se mudar, ainda estão lá para viver no fundo do lago, e que não estão muito felizes. Ao longo dos anos, o Lago Lanier amadureceu a reputação de lago amaldiçoado, por causa de mortes e sofrimentos de muitas outras pessoas após a sua formação. Ao longo dos anos, de fato, muitas mortes ocorreram associadas ao lago, variando de acidente de barco,
afogamentos, motoristas que perderam o controle de seus veículos saindo da estrada e terminando na água. Existem muitos testemunhos de barcos afundados ou danificados por terem, presumivelmente, sido atingidos por algo na água, como rochas, onde, no entanto, não havia nada que surgisse, enquanto outros barcos foram emborcados por ondas anômalas repentinas. Muitos dos casos de afogamento ocorridos no Lago Lanier são pelo menos suspeitos, no sentido de que quase todos ocorreram muito perto da costa e que nadadores fortes e experientes frequentemente morriam. Todos esses incidentes suscitaram rumores de que o Lago Lanier está, de alguma forma, amaldiçoado. Alguns do que quase se afogaram, mas sobreviveram às águas do lago, disseram ter experimentado sensações estranhas, como serem puxados para debaixo d'água ou retidos por mãos invisíveis debaixo d'água. Outros disseram que se sentiam oprimidos e que o ar saía repentinamente de seus pulmões como se fossem esmagados com força. Em 2011, a reputação sinistra do lago começou a atrair a atenção do público. Isso ocorreu devido a um total de 17 mortes apenas naquele ano, e todas nas águas ou ao longo das margens do Lago Lanier. Em 2012, esses eventos estranhos continuaram com uma sucessão rápida de acidentes terríveis e inexplicáveis, que chegaram a ser notícia em nível nacional. Em 18 de junho de 2012, ocorreu a primeira morte do ano, quando dois irmãos, Jake, de 9 anos, e Griffin, de 13 anos, estavam sentados no pier do lago e foram atingidos por Paul J. Bennett, que perdeu o controle de seu barco, matando os dois no local. Em 9 de julho, Kyle Glover, 11 anos, filho de Tameka Foster, foi atingido por um jet ski enquanto nadava a alguns metros da costa. Ele morreu 2 semanas depois, em 21 de julho. Um amigo de 15 anos também ficou gravemente ferido no mesmo acidente, mas acabou conseguindo sobreviver. Ao longo dos anos, as mortes aumentaram exponencialmente, assim como os acidentes relacionados às águas do lago. Há quem justifique a coisa atribuindo ao rápido aumento do turismo na região e, portanto, o número maior de pessoas que todos os anos se submetem aos riscos da bacia de água doce. Além de ser fonte de água e uma usina hidrelétrica para Atlanta, de fato, o Lago Lanier se tornou uma área de recreação popular, completa com hotéis, restaurantes, parques de campismo e até um parque aquático. Pessoas de todas as idades vão lá para remar, nadar, pescar, acampar e outras atividades ao ar livre, totalizando cerca de 8 milhões de visitantes por ano. Além dos acidentes anômalos e muitos afogamentos que ocorrem constantemente em suas águas, o Lago Lanier também é famoso por alguns desaparecimentos misteriosos que ainda permanecem sem solução até hoje. Um desses casos gira em torno de um homem chamado Kelly Nash, de 25 anos, que desapareceu de sua casa em Beaufort, na Geórgia, em 5 de janeiro de 2015. No início da manhã, às 4 da manhã, Nash acordou com sintomas de gripe e disse à namorada Jessica Cheston que iria à farmácia porque achava difícil respirar. A garota, ela então acordou normalmente às 7h30 para descobrir que Nash não estava mais lá e não havia levado sua carteira, chaves de carro ou cartão. Nash nunca voltou para casa. Um mês após o seu desaparecimento, em 8 de fevereiro, o corpo em decomposição de Nash foi visto flutuando nas águas do Lago Lanier por um pescador. Nash ainda usava a calça de pijama que usava naquela noite e o corpo parecia não ter sofrido nenhum trauma grave. O crime nunca foi resolvido e não está claro por que ele saiu no meio da noite de pijama para morrer em um lago a mais de 45 quilômetros de distância de sua casa. Outro caso misterioso foi o de Hannah Trulove, de 16 anos. Uma estudante de Gainesville, que desapareceu de seu apartamento perto do Lago Lanier, onde morava com a mãe. Era 24 de agosto de 2012. No dia seguinte, o corpo de Hannah foi encontrado em uma área arborizada à beira do lago. A menina havia sido esfaqueada várias vezes, mas apesar de ter sido encontrada a vários metros da costa,
A causa da morte era afogamento. O que tornou sua morte ainda misteriosa foi uma série de tweets de Hannah pouco antes de sua morte, na qual ela confessou seu medo de algo que a espionava pela floresta. A morte de Hannah True-Love permanece um mistério. Existem muitos relatos de forças misteriosas que impedem os nadadores debaixo d'água ou que causam um acidente de barco e parecem ser a principal causa de acidentes no Lago Lanier. Também houve relatos de uma balsa misteriosa equipada com um poste no qual uma lanterna está montada que, ao entardecer, navega pelas águas sem rumo. Segundo esses relatos, haveria uma figura encoberta que usa um empurrão para frente, como se fosse um remo, e que aparece e desaparece do nada. Fantasmas, acidentes estranhos e assassinatos misteriosos cercam o que todos consideram o Lago Amaldiçoado. O Lago Lanier certamente esconde muitos mistérios em suas águas. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do Lago Lanier? Eu, sinceramente, não conhecia. Durante pesquisas para o blog, eu encontrei uma reportagem a respeito do Lago Lanier e resolvi trazer aqui para vocês. Realmente, muita coisa estranha se deu desde o início da formação do lago, porque o lago é um lago artificial. Dizem que muitas pessoas morreram porque se recusaram a ir embora de suas casas naquela área que seria alagada e morreram ali afogadas com a invasão das águas. Será que isso tem alguma relação com o fato de o lago ser amaldiçoado e muitas coisas ruins serem atraídas para aquele lago? Então, não sei, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês conheciam, o que vocês acham dessa história. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da playlist de Lugares Assombrados. Se você gostou, dê um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de Lugares Assombrados, há uma playlist de mistérios, lenda, lado sombrio dos games e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos, uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo da playlist de Lugares Assombrados aqui no canal. Beijo, tchau!